Olá, aqui é o professor Edgar, dando continuidade ao treinamento em simulador virtual. Nesta videoaula 6, vamos ver como é que se usa o watímetro no Multisim. Então vamos aprender a ligar o watímetro. Vamos fazer uma análise de um circuito com 3 fontes de alimentação pelo método da equação das malhas e vamos fazer a comprovação através do watímetro em um dos resistores. Comprovação de valores calculados através da simulação. Então, nós vamos montar um circuito e fazer a simulação. Porém, antes, vou explicar para vocês o que é o watímetro no Multisim. O watímetro é exatamente este aparelho aqui. Eu tenho que ligar tensão no componente e a corrente no componente. Eu vou mostrar como é que se faz isso aqui. Primeira coisa, eu vou baixar aqui, colocar na minha área de trabalho uma fonte de tensão contínua. Vou colocar um resistor. De 1K. E vou colocar também um ponto de referência de terra, ground. Vamos lá então. Eu vou medir aqui a potência nesse resistor. Está aqui meu circuito. Vou medir a potência no resistor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar o voltímetro do meu watímetro nos extremos do resistor. E tem que ligar o amperímetro no circuito. Então, no caso, como eu tenho só esse resistor, eu vou ligar esse amperímetro no resistor R1. Vou pegar aqui a melhor forma de fazer isso. Pronto. Então, eu tenho aqui o amperímetro em série com o resistor e eu tenho aqui um voltímetro em paralelo com o resistor. Vamos lá. Vou abrir e vou simular. E ele vai me dar aqui uma potência de 144 miliwatts. Então, vamos lá, vamos conferir. Chamar minha calculadora. Eu tenho aqui nos extremos do resistor exatamente os 12 volts. Eu vou usar a fórmula E ao quadrado dividido por R. Então, seria 12 vezes 12, que seria tensão, igual. Eu vou dividir por 1000, que é o valor do resistor, dividido por 1000. 0,144 watts ou 144 miliwatts. Esse é o procedimento. Vamos então dar uma avançada e eu vou mostrar para vocês um circuito com 3 fontes, 3 resistores. Vamos fazer uma análise pela equação das malhas. Vamos lá. Aqui está o circuito, então. A proposta é essa. Calcular a potência desenvolvida no resistor R3. Eu vou utilizar o método da equação das malhas. Veja que eu tenho aqui os 3 amperímetros. Eu vou calcular essas correntes e vamos fazer uma verificação no Multisim. Então, vamos dar uma analisada aqui no circuito. Tenho I1 nesta malha, I2, e essa corrente aqui é a corrente no ponto N. Ela poderá estar descendo ou poderá estar subindo. Vai depender muito dos valores de tensões da bateria aqui, certo? Dando continuidade, então, eu tenho aqui o circuito polarizado.
sentido horário. E a partir daqui, então, nós vamos fazer os cálculos. Eu vou mostrar, então, na próxima etapa, os cálculos feitos para vocês darem uma conferida e ver se realmente, após os cálculos, a simulação é coincidente com os cálculos. Vamos lá. Está aqui, então. Eu tenho aqui todos os cálculos prontos, todos os cálculos feitos. Vamos lá. Equação 1. Eu aconselharia vocês a capturarem a tela e depois tentarem fazer esse cálculo, refazer o cálculo, porque é realmente calculando, fazendo as contas, que você acaba fixando uma série de conceitos. Vamos lá, eu tenho a equação 1 e a equação 2. Então aqui eu tenho uma equação 1 e aqui eu tenho uma equação 2. Eu vou chamar o circuito, acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos pegar ele aqui a partir da polarização. Equação 1 e aqui a equação 2. Aí eu vou calcular o I2, eliminando então o I1. Está aqui. Eu tenho que I2 equivale a 880.952 mA. E agora eu vou calcular I1, fazendo o quê? Substituindo na equação 1. Mas eu poderia também substituir na equação 2 sem problema. Fazendo os cálculos, eu vou ter aqui 571,41 mA, que é essa corrente aqui. Então, veja bem, nós já calculamos então a corrente 1 e 2. Resta então calcular a I3. Aplicando então leis de Kirchhoff, eu tenho a equação, ó, I1 menos I2 menos I3 é igual a 0. Logo, I1 menos I2 é igual a I3, porque é I3 que eu quero saber. Fazendo a substituição, eu vou ter essa corrente aqui de 309.542 mA. Isso significa que esta corrente aqui, ela está entrando no nó, por conta desse sinal negativo. Aqui eu tenho o resumo. Esse resumo aqui, I1, I2 e I3. Vamos lá. Vamos então agora fazer a simulação. Então eu vou abrir aqui esse amperímetro e esse amperímetro. E agora eu vou voltar àqueles cálculos. Está aqui. E vamos fazer a simulação. Vamos lá então. Está aqui, ó. A corrente I1, 571.428 mA. Corrente I2, 880.951 mA. 880.952 mA. E a corrente 3, veja aqui, ó, menos 309,523. Então, bateu direitinho com os nossos cálculos. Está aí, então, uma grande vantagem de se utilizar o simulador para fazer análise de rede. Então, vamos ao que interessa, que é justamente a introdução do watímetro no multisim. Vamos lá, então. O objetivo desse exercício era calcular a potência em cima de R3. Então, em cima de R3, eu sei que existe uma corrente que já está calculada. Essa corrente é a I2. Vamos chamar a nossa calculadora e vamos utilizar a forma P igual a R vezes I ao quadrado. Então, vamos lá. Zero 880.952 vezes igual vezes 6, que me dá uma potência de 4,656 watts. Vamos dar uma abrida, então, vamos dar uma simulada e dar uma abrida aqui no meu multisim. Abrida não, né? Vamos dar uma simulada.
Está aqui, 4,656. Para finalizar então essa videoaula, eu vou colocar aqui o circuito com todos os instrumentos ligados, o voltímetro e também o amperímetro. Está aqui então, pessoal, o resumo do nosso exercício. Então veja bem, eu tenho aqui corrente entrando no ponto N, que seria essa corrente aqui, I1. Essa corrente aqui, que é I3, está entrando também no ponto N. Então, somando esta corrente com esta corrente, eu tenho que ter esta corrente aqui saindo do ponto N. E aqui eu tenho um instrumento medindo a tensão nos extremos do resistor. Como nos interessa apenas LKC no momento, se vocês aplicarem lei de Kirchhoff para tensão, vai fechar também o circuito sem problema nenhum. Ok? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês no momento. Obrigado por ter assistido essa videoaula. Obrigado pela paciência e até uma próxima oportunidade. Na realidade, até uma próxima videoaula.